Ele é a própria paz. Quando o anjo encontrou com Maria, qual que foi? Eis que você vai dar à luz, o nome dele será o que? Emanuel. Estará a paz conosco. Inclusive os anjos cantaram, paz na terra aos homens de boa vontade. A relação da paz com o nosso Deus é muito íntima. E se você perceber, tanto nos inícios das cartas, Paulo sempre que a graça e a paz esteja com vocês. E nos finais de algumas cartas, ele coloca que o Deus de paz ilumine as suas vidas. Agora, é interessante que paz, como eu já falei, ela nos remete a perdão. Paz significa vida. E paz é algo que deve ser perseguido por nós nas nossas atitudes e decisões. Eu queria ler só um versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 15. E é interessante que alguns, às vezes, entendem mal ou interpretam mal este capítulo, esse versículo, e acabam puxando para você aquela velha frase ou afirmação. Eu senti uma paz tão grande quando eu tomei aquela atitude. E essa paz tomou conta de mim. Eu acho que isso me dá a certeza que eu estou tomando uma decisão correta. Quando eu ouvia falar muito disso, e era incrível. Vocês podem achar que isso não é cabível, mas é cabível para justificar as nossas atitudes. Mesmo que elas sejam para destruir o outro, para desobedecer alguma autoridade, os pais, para tomar atitude que a maioria das pessoas está dizendo, olha, não é por aí, tem aqui, você cegamente vai, e você fala, eu estou com paz no coração e eu vou em frente. Mas quando nós olhamos e vemos que este versículo está inteiramente integrado em tudo aquilo que ele tem colocado para nós, que ele fala no versículo 12, vocês são o povo de Deus, ele os amou, os escolheu para serem dele, portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão ou delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Versículo 15. E a paz que Cristo dá, dirija você nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. A paz que vem de Deus, que é parte de Deus, que Cristo nos dá, ela deve ser o norteador para as nossas decisões. Ela deve trazer para nós um rumo. Qual é o rumo? É para permanecermos unidos em um só corpo, como Cristo, ou como Deus assim nos chamou. É certo que, como seres individuais, cada um tem, em cada cabeça tem uma sentença, assim dizem. Isso não tem e não anula a paz de Deus. E também não tira a sua individualidade. Deus não quer que nós sejamos um bando de ovelhinhas, abaixando a cabeça e tudo igualzinha. Não. Mas é usando a individualidade, a capacidade, o dom que Deus deu a cada um. Nós temos quem? O cabeça, que é Cristo, que dirige e que norteia as nossas ações nas decisões. Nas decisões que nós temos como igreja. E temos uma agora eminente, que é a questão
da escolha do novo pastor. Eu sei que às vezes vai falar muito alto o seu gosto, vai falar muito alto aquilo que você aprecia de um pastor. E às vezes você sonha, às vezes te remete para 10 anos atrás, quando você teve um pastor que veio, que te acolheu, que deu leitinho na tua boca e que te visitou e tudo mais, e você tem isso em mente. E outro tem aqui, que tem outras dificuldades, e remete para um pastor que era bíblico. Não visitava muito, mas as pregações dele eram o máximo. Pode te voltar. Olha, ele não visitava de vez em quando, a sua pregação não era assim, aquele negócio, né? Não era de levantar, mas olha, ele dirigia, administrava uma igreja como ninguém. Tudo no seu lugarzinho. Pode ser. E vai ter outras divisões. Mas o que importa é, com a sua cabeça, com aquilo que você tem de escolha, de preferência, seja direcionada para quem? Para Jesus. Cada um de nós, pegando as nossas preferências e colocando em quem? Em Jesus. E nós façamos igual a Jesus. Não seja feita a minha vontade, porque eu não enxergo um palmo na frente do nariz. Nem a minha própria vida, muitas vezes eu sei como vai. Mas eu quero colocar diante de Deus. E naquilo que a igreja me dá de opção, me dá de abertura, para ouvir a minha voz, a minha opinião, vou falar. Mas com o coração, qual é o coração? Um coração de edificação e querendo o bem-estar de todos. Para quê? Para que todos estejamos unidos. Porque não tem coisa melhor do que você entrar numa comunidade onde você consegue não somente sentir, mas presenciar uma paz generalizada. Uma paz entre os velhos e os adolescentes, entre os jovens e adolescentes, entre os de meia idade e os mais velhos. Somos uma igreja. E todos fazem parte desse corpo. E essa, eu creio que é a melhor opção. E na verdade, Ele deu tudo para que nós pudéssemos usufruir e vivenciar essa realidade na nossa vivência. Por isso que eu digo que muitas vezes o que destrói uma igreja não é o que vem da porta para fora, mas é a maneira e é a nossa atitude, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa natureza carnal, da qual nós nos deixamos dirigir. Por isso que ele fala, não deixe que a sua vida seja dirigida pela natureza carnal. Por quê? Porque isso já foi morto e crucificado na cruz. Não volte a pegar, é a mesma coisa. Eu vou usar um termo, um exemplo, e peço desculpa para você, mas é o que exemplifica bastante. É a mesma coisa quando você descarta uma comida ou alguma coisa no lixo, você tampa aquilo e você continua a sua vida. Mas não sei porquê, para resolver algum problema, você volta a esse lixo e volta a mexer naquilo ali, e aquilo ali ser para você o seu alimento, para que você possa viver. É nojento? É nojento. Imagina como Deus tem visto a cada um de nós. Eu dei uma vida que vale a pena ser vivida. Eu dei uma vida que custou a minha própria vida. Eu dei para Ele uma vida que custou para mim muitas injúrias.